Queridos, eu quero apresentar para vocês hoje o nosso orador, pastor Péricles Barbosa. Vocês o conhecem, ele é departamental de evangelismo e ministério pessoal da União Nordeste Brasileira. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Te use, que tenhamos um culto abençoado. Obrigado. Bom dia, feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Meus amigos, eu acredito muito na Bíblia Sagrada, e você também, e às vezes a Bíblia nos orienta ou nos dá algumas promessas que ou a gente esquece, ou a gente na prática não acredita tanto no alcance dessas promessas e no poder que tem essas promessas. Mas um dos conselhos, não é uma promessa, mas um dos conselhos que eu gosto muito, que está na palavra do Senhor, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vir à igreja não é apenas uma responsabilidade do cristão, é um privilégio e uma oportunidade de salvação. Estar aqui é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você veio buscar o reino de Deus, amém? Então, se você veio buscar o reino de Deus, eu acredito que você vai encontrar o reino. O que faz reino ser de Deus é a presença dele, não é isso? Então o reino tem um rei, tem seus súditos, tem um território. Nós somos os súditos do Senhor Jesus. Ele é o nosso rei. E esse é um ambiente propício para ouvir a voz de Deus. Aqui a voz do céu fica num volume mais audível, e a voz do mundo e o som do mundo fica num volume mais baixo. Então nós estamos em um ambiente extraordinário. A Bíblia chama esse ambiente também de casa de oração. Se é uma casa de oração, é um lugar onde a gente vai orar, vai falar com Deus, e nós vamos ter a certeza de sermos ouvidos e sermos respondidos conforme a vontade dEle. Então, se você veio com a inquietação no seu coração, abra o seu coração para Deus aqui. Se você veio com a dificuldade, mas você acredita no poder de Deus, conta para Deus a tua dificuldade, conta aqui para Ele. Ele tem a solução, e Ele vai te dar a solução. Talvez não no momento que você espera, talvez não da forma como você estava esperando, ou simplesmente Ele vai te surpreender e não apenas vai suprir a tua necessidade, mas vai superar todas as suas expectativas. Então se prepare, irmão, você está na presença de Deus, amém? Esse lugar é um lugar santo, esse lugar é um lugar de milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um prazer muito grande de poder estar pregando aqui nessa igreja. Eu tenho uma história com essa igreja. Eu fui aluno há um tempo atrás do Colégio Adventista, também congreguei aqui, me desenvolvi, aprendi muita coisa, entrei no ministério pastoral, depois enviado pela igreja para outro estado, passei muito tempo fora, mas estou tendo a alegria de poder retornar. Eu diria que eu retornei para casa. Eu não trabalho só aqui em Pernambuco, tenho que rodar todos os estados que compõem a União Nordeste, mas moro aqui. E vir hoje aqui para mim é um momento especial, então eu estou feliz. E aí eu lembro de outro texto da Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... E quando me disseram que a casa do Senhor era essa, aí eu fiquei mais feliz ainda, né? De poder retornar aqui. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 10. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer por que eu escolhi este capítulo. Amigos, eu sou pastor há 15 anos... E aos longos dos 15 anos, eu tenho percebido algumas necessidades gritantes da nossa igreja. E uma das necessidades gritantes da nossa igreja, seja qual for a região que ela esteja inserida, aqui no Brasil, até mesmo fora do Brasil, uma das mais gritantes: identidade. Nós estamos nos afastando da nossa identidade. E quanto menos identidade, menos relevância nós vamos ter também. Nós, se não entendermos quem somos, de onde viemos, qual é verdadeiramente a nossa missão, o que Deus espera de nós, é possível que caiamos no erro de fazer muita coisa, menos aquilo que Deus espera. Dedicar muito tempo, energia, talento em coisas interessantes, inclusive boas coisas, mas não aquilo que Deus quer que a gente dedique o nosso tempo. Então, minha proposta para esta manhã, e eu penso dirigida pelo Espírito Santo, é estudarmos o tema. Eu não sei se já está, né? Deixa eu só voltar aqui. Estudarmos o tema identidade profética.
Como adventistas do sétimo dia, sabemos quem somos. Como adventistas, deveríamos saber, e não ter dúvida nenhuma, que nós não somos mais uma opção de igreja evangélica. Nós não somos evangélicos. O que nós somos? À luz da palavra de Deus, nós somos um movimento profético. Um movimento profético que tem uma mensagem profética para ser pregada em um tempo profético da história. Então, isso não nos torna melhores do que ninguém. Isso não é uma questão de favoritismo de Deus. E nem deveria causar em nós uma certa prepotência, julgando que talvez, por termos uma missão específica e também especial de Deus, somos melhores do que outros movimentos. Não, não somos. Quantos de vocês aqui estão familiarizados com o termo verdade presente? Quantos estão familiarizados? Ok. Quem nunca ouviu esse termo verdade presente? Levanta a mão. Pode levantar. Pastor, eu nunca ouvi. Uma boa parte. Tá bom. Então, que bom que o tema dessa manhã é identidade profética. Você precisa, como adventista sétimo dia, entender o que significa verdade presente. Os nossos pioneiros, aqueles que estabeleceram, que fundaram a igreja adventista, utilizavam muito esse termo, verdade presente. E o que é uma verdade presente? É uma parte da Bíblia, ou uma verdade bíblica, ou um conjunto de verdades que precisa receber a nossa atenção, uma atenção maior, mais do que outras verdades contidas na Bíblia. Então tem momentos específicos na história que nós precisamos dar uma ênfase maior em pontos específicos da verdade bíblica. Exemplo, antes do dilúvio, Deus levantou um homem chamado Noé, em um tempo importante, que estava antecedendo o dilúvio. E qual que era a verdade presente para os dias de Noé? Era o dilúvio. Noé tinha que falar todas as coisas que ele sabia a respeito de Deus? Sim. Noé tinha que falar todo o seu conhecimento da verdade? Sim. Ele deveria se dedicar à pregação de tudo que ele conhecia? Sim. Mas o maior tempo da vida e ministério de Noé deveria estar estabelecido em anunciar que o dilúvio iria ocorrer. Essa era a verdade presente para os dias de Noé. Em um outro momento, Idade Média, Reforma Protestante, Deus levantou alguns homens e algumas mulheres para conduzir o movimento de reforma. Porém, um dos nomes mais conhecidos, Lutero. Deus levanta Lutero com uma verdade presente para aquela época. E que verdade era? Justificação pela fé. Essa era a verdade presente para aquela época. Ele tinha que falar muita coisa sobre Jesus, claro, mas a ênfase de sua pregação deveria ser em cima da justificação pela fé. No tempo do fim, não é diferente. Como adventistas do sétimo dia, nós temos uma verdade presente para proclamar como uma advertência final a este mundo. E qual que é a verdade presente para os nossos dias? Está lá em Apocalipse lá em Apocalipse 14, a partir do verso 6. E o que é que está em Apocalipse 14, a partir do verso 6? As três mensagens angélicas. Então nós somos um movimento profético, e a mensagem profética que nós temos para anunciar, também conhecida como verdade para o nosso presente, para o nosso tempo, são as três mensagens angélicas. Então nós precisamos saber que, como povo, nós somos esse movimento que foi estabelecido por Deus. A igreja adventista não nasceu de uma discussão entre um grupo de líderes, e aí houve de repente uma rachadura. Parte da liderança foi para um lado, parte foi para outra, e um dos lados disse: agora com raivinha, vamos agora fazer uma igreja só para a gente. Não foi assim que a gente começou. A igreja adventista não nasceu no coração de um homem, um sonho. Eu quero estabelecer um ministério para mim. E aí alguém foi lá e com seu CPF abriu uma igreja, dando então um CNPJ para ela. Não foi assim que a igreja adventista surgiu. A igreja adventista do sétimo dia, ela surge em resposta a uma profecia bíblica. E começa tudo em Apocalipse 10. Por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 10. Mas eu estou vendo alguns irmãos anotando aí algumas coisas. Eu vou te dar uma coisa para você anotar. Eu vou citar 4 capítulos no Apocalipse que tem tudo a ver com a igreja adventista do sétimo dia. Tá bom? Então anote aí. O primeiro capítulo é esse, é o capítulo 10. No capítulo 10 você vai encontrar o RG, o registro de nascimento da igreja, em Apocalipse 10. Um segundo capítulo no Apocalipse 12. Se no 10 é o nosso registro de nascimento,
No 12 contém as nossas características, não todas, mas duas essenciais. Está lá em Apocalipse 12, e você conhece o texto. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 10, o nosso registro. Apocalipse 12, as nossas características. Aí chegamos no Apocalipse 14, que, como eu já mencionei para vocês, tem a nossa mensagem. É a mensagem que os adventistas têm a responsabilidade de pregar. E Apocalipse 21. Esse é o quarto e último capítulo que eu menciono como tendo tudo a ver com os adventistas. Agora, se Apocalipse 10 é o nosso registro de nascimento, 12 as nossas características, 14 a nossa mensagem, o que seria o capítulo 21 para a gente? O que seria? O que é que você imagina aí que seja? Você conhece o texto de Apocalipse 21? João, ele disse que viu um novo céu e uma nova terra, mas ele não só vê. O texto de Apocalipse 21 diz que ele também ouviu uma voz, vinha do trono, era a voz de Deus, e ele dizia que moraria com os homens, estaria com os homens. Apocalipse 21 é para o adventista do sétimo dia o sonho que se tornará realidade. João viu, eu não, mas eu e você, além de um dia vermos, nós vamos entrar, amém? E nós vamos morar para sempre. Se você crê, diga amém. Amém. Então vamos para o Apocalipse 10. Vamos fazer uma leitura do Apocalipse 10, apenas alguns versos iniciais, do verso 1 até o verso 7. E depois nós vamos então para a projeção, e eu vou trazendo alguns elementos proféticos desse capítulo, que vão apresentar por que esse capítulo é o nosso registro de nascimento. Essa mensagem vai servir para você que é adventista do sétimo dia, para que a sua fé se fortaleça na palavra de Deus e no chamado profético que Ele nos fez. Para você, meu amigo, minha amiga, que está nos visitando, que não é membro da igreja adventista, mas está hoje aqui adorando a Deus conosco, essa mensagem também vai servir para você, em 2 pontos da sua vida. Primeiro, vai ficar claro para você que Deus está no controle da história, e se Deus controla a história do universo, do nosso planeta, Ele também pode controlar a sua história, se você deixar, amém? E o segundo ponto, pastor, você vai conhecer um pouco mais sobre os adventistas, e vai saber que nós entendemos de forma clara que fomos chamados por Deus para uma missão especial, e você também é convidado a fazer parte dessa missão. Encontrado o Apocalipse 10, feche seus olhos, vamos orar e vamos para a leitura. Senhor, Tua palavra está aberta, nós vamos ler, mas suplicamos ao Deus Espírito Santo que está aqui entre nós, que Ele habite também em cada um de nós e nos traga clareza de entendimento. Nos ilumine, Senhor, e nos ajude a conhecermos as verdades contidas nesse estudo. Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10, a partir do verso 1, diz o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho. E esse livrinho estava como? Fechado ou aberto? Aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E o juramento foi esse: já não haverá, o que, igreja? Já não haverá demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Meus irmãos,
Apocalipse 10 está dividido em 2 momentos. A gente acaba de ler os versos que se referem ao primeiro momento. O segundo momento, e vai ser necessário a gente ler também, vai ser dos versos 8 ao 11. Então, quando a gente entender esses momentos, fica claro para nós a identidade do movimento profético. Apenas um ponto importante que a gente precisa deixar aqui logo no início, bem claro para vocês. Se você observar dentro do contexto do livro do Apocalipse, nós temos uma pausa entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, ok? A 6ª trombeta, quando ela toca, inicia alguns elementos proféticos que envolvem o nosso mundo natural. São sinais que apontaria para a chegada do tempo do fim. Sinais que ocorreria pouco tempo também antes do retorno de Cristo. A 7ª trombeta, por sua vez, quando ela toca, é a volta de Jesus. Então, se tem uma trombeta que nós deveríamos prestar muita atenção, é a 6ª, é a penúltima. Porque a 7ª já é Jesus voltando. Então, o que acontece na 6ª? Que starta o tempo do fim, que inicia o tempo do fim. Que elementos são esses que apontam para o momento profético que nós estamos vivendo? E a gente deveria analisar. Só que da 6ª para a 7ª tem uma pausa. E a pausa é justamente o capítulo 10 e 11 do Apocalipse. O capítulo 10, o conteúdo dele está em acordo com a 6ª trombeta, ou seja, os elementos proféticos do capítulo 10 deveriam ocorrer no tempo da 6ª trombeta, no tempo do fim. Então a gente já começa a colocar uma coisa na cabeça, o que nós vamos estudar aqui deveria ocorrer no tempo do fim. Então tem tudo a ver conosco, porque nós somos o povo do tempo do fim. Tudo bem? Vamos fazer algumas perguntas ao capítulo 10. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é essa aqui: quem é o anjo forte? Se você já estuda o Apocalipse, ou se você já passou por algum seminário do Apocalipse, ou escutou alguma mensagem sobre o capítulo 10, você já sabe. Como adventistas do 7º dia, nós entendemos que o anjo forte de Apocalipse 10 é o próprio Jesus Cristo. Por que nós entendemos assim? Eu vou dar algumas evidências para vocês. Evidências textuais e uma evidência nos textos de Ellen White, que é voz profética aos adventistas do 7º dia. Mas antes de dar as evidências, preciso também dar uma outra informação que vai fazer você entender um pouco mais a forma como nós adventistas estudando a Bíblia. Existem algumas escolas teológicas que se utilizam de algumas ferramentas para interpretar a Bíblia. Essas ferramentas podem ser chamadas de lentes, por exemplo. Imagine alguém que tem uma lente, e essa lente se chama preterismo. O que é o preterismo? É uma maneira de se ler o texto bíblico. Ser um preterista é estudar o Apocalipse e colocar os elementos proféticos do Apocalipse como estando concentrado num tempo passado. Talvez ali no período do escritor do Apocalipse, ou seja, o apóstolo João. Então, um preterista não vai levar muito em consideração o desenrolar profético ao longo do tempo e nem vai jogar o Apocalipse muito para o seu cumprimento estando no futuro. Não, ele está focado no passado. Então ele vai estudar o Apocalipse dizendo, não, essas coisas estão com o seu acontecimento focado no passado. Não é assim que os adventistas do 7º dia estudam a Bíblia. Mas tem uma outra lente, o futurismo, ou ser futurista. O que é isso? Eu pego o Apocalipse e coloco os elementos proféticos como tendo as suas ocorrências no futuro, mais próximo do fim, um pouco antes do retorno de Cristo e indo além um pouco mais do retorno de Cristo. Essa é a forma como o futurista estuda a Bíblia. Ele desconsidera o elemento ao longo do processo e ao longo da trajetória cristã e desconsidera o elemento passado do Apocalipse. Quem nós somos nisso? Nós não somos nem preteristas nem futuristas. O adventista do 7º dia, ele usa uma outra lente, a lente que chamamos na teologia de historicismo. Nós somos historicistas. O que é isso? Nós vamos estudar o Apocalipse tendo em mente que o seu cumprimento, ele está no passado, ele desenrola ao longo da história e alcança o futuro. Levamos em consideração a gramática, o contexto imediato, contexto econômico, político, literário, religioso, quem escreveu, para quem escreveu. Em outras palavras, nós fazemos um estudo sério da Bíblia.
nós perguntamos o que ela de fato quer dizer e não forçamos o texto a dizer o que nós queremos que ele diga. Então isso é ser historicista. Alguns também vão dizer que nós somos gramático histórico, dá na mesma. É uma outra nomenclatura para identificar a forma como nós, adventistas do sétimo dia, estudamos a Bíblia. Desta maneira, estudando o Apocalipse com a lente do historicismo, nós entendemos que o anjo mencionado em Apocalipse 10, esse anjo forte, é Jesus Cristo. E a primeira evidência está no texto. Vamos ler de novo os versos iniciais de Apocalipse 10. Diz assim: vi outro anjo forte que descia da onde? Descia da onde? Do céu. A palavra anjo, utilizada em Apocalipse 10, uma tradução direta no português é mensageiro. Só que esse mensageiro ele não é terrestre, assim como eu, por exemplo. Eu sou um mensageiro e você é um mensageiro. E por que ele não é terrestre? Porque, de acordo com o texto, esse anjo ele veio da onde? Do céu. Ah, tudo bem, então pode ser um dos milhares e milhares que João viu ao redor do trono de Deus? Poderia, se só tivéssemos essas informações aqui, de que ele veio do céu, ponto. Mas veja como o texto bíblico diz que ele veio do céu. Ele veio do céu, de acordo com o verso 1, envolto em quê? Envolto em nuvem. Sabe o que é curioso? É que tanto os evangelhos como o Apocalipse apresenta as nuvens ligadas a seres celestiais como sendo um automóvel, um carro, um meio de transporte de Jesus. Quando o evangelho diz que Jesus vai voltar vindo pelo céu, diz que ele vai voltar nas nuvens. Em Apocalipse 1:7 diz que ele vai vir nas nuvens. As nuvens têm uma ligação direta quando está em locomoção com a figura de Deus. Então não é um anjo como os milhares e milhares que João viu ao redor do trono. É um mensageiro diferente. É alguém que é mencionado como forte e está envolto em nuvem, mas não termina por aqui. O próprio texto dá outras características importantes. Levanta agora um elemento do arco-íris por cima da sua cabeça. Se você for por Apocalipse capítulo 4, você vai ver João tendo a visão da sala do trono. E ele vê o trono de Deus. Só que o trono de Deus, em torno do trono, tem um arco-íris. Um dos elementos apontando para a divindade desse anjo. Mais um elemento que faz com que nós adventistas creiamos que este anjo forte é Jesus Cristo. O rosto era como o sol, e o sol uma representação com a sua força e glória da pessoa de Jesus Cristo, sobretudo no livro de Salmos. O texto continua, as pernas como coluna de fogo. E se a gente vai para Êxodo capítulo 13, nós vamos ver uma das representações da presença de Deus no seu povo como uma coluna de fogo. Uma das pernas, a perna direita, é colocada sobre o mar, e a esquerda sobre a terra. Quando o Apocalipse apresenta mar e terra, ou o contrário, terra e mar, ele só está representando o nosso planeta. Em outros momentos vai dizer céu, terra e mar. Então, além do nosso planeta, ele está envolvendo o universo. Quando diz que esse anjo forte tem uma perna sobre o mar e uma perna sobre a terra, o que é que o Apocalipse está dizendo? Que ele é forte, que ele tem autoridade, e a sua autoridade é completa aqui no nosso planeta. Ele manda em tudo aqui, amém? Não é mais um anjo da hoste angelical, é Cristo. Agora quer ver mais uma prova, uma evidência que não está no Apocalipse 10, mas está no Apocalipse 13. Você sabe que Satanás, ele tenta constantemente abalar a autoridade de Cristo. Ele tenta bater de frente com uma autoridade que o céu concede a Cristo. No Apocalipse 13 nós temos dois poderes. O que é curioso, um poder sai da onde? Do mar. E o outro? No Apocalipse 13 é Satanás dizendo que manda aqui. Só que no Apocalipse 10 é Jesus confirmando que quem manda aqui é Ele. Amém? Então, para entender o 13, eu deveria entender o 10 antes, né? Está até na ordem lógica aqui das coisas. Então, amigos, é Jesus Cristo. Agora, vamos recorrer a um texto que foi escrito por Ellen White, e está aqui. Foi no manuscrito número 59, depois foi para uma meditação matinal em 1977. Ela escreveu a respeito do anjo poderoso de Apocalipse 10. O poderoso anjo
que instruiu a João não era ninguém menos que quem? Que Jesus. Ellen White vem como uma confirmação daquilo que a Bíblia apresenta. Ela vem ampliando o nosso entendimento a respeito das verdades bíblicas, não para criar um entendimento novo, não para criar uma doutrina, não para trazer uma verdade que a gente não conhecia, mas ela, como se apresenta mesmo, como se apresentou, uma luz menor, apontando para luz maior, nos encaminhando para a luz maior, a palavra de Deus. E ela também pensava dessa mesma forma. Irmãos, à luz da Bíblia e da orientação profética, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que o anjo forte de Apocalipse 10 é Jesus Cristo. Você também acredita nisso, sim ou não? Amém ou não amém? Então vamos avançar. Vamos para uma segunda pergunta. O que é o livrinho aberto? Ou o que significa o livrinho que está aberto? Aí no Apocalipse 10. Alguns fazem ligação desse livro com um outro que vem antes no Apocalipse, que está fechado. Lembram? Um livro que está fechado com quantos selos? 7 selos. Alguns sugerem que esse livrinho de Apocalipse 10 é o livrinho que estava fechado e agora está aberto. Não é. Por alguns motivos. O livrinho está dentro do capítulo 10, e o capítulo 10 está no intervalo da 6ª trombeta com a 7ª trombeta. Ele tem um ponto específico na história. O livro que abre 7 selos, ele desenvolve elementos proféticos ao longo das eras do cristianismo, desde o primeiro século até o retorno de Cristo. Mas o Apocalipse 10 tem um ponto específico na história. Então não é esse. Que ponto específico na história é esse, pastor? Vou reforçar: o tempo do fim. Então ele está relacionado com o fim, com o tempo do fim e com elementos que ocorreriam no tempo do fim. Para nós, adventistas do sétimo dia, o livrinho aberto na mão do anjo de Apocalipse 10 é o livro de Daniel. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando eu digo que é o livro de Daniel, é uma visão mais ampla do que nós entendemos ser o livrinho que está ali na mão do anjo de Apocalipse 10. E por que eu digo uma visão mais ampla? É porque com um olhar mais próximo do que o texto bíblico quer nos dizer, o livrinho aberto se trata de profecias que apresentam um tempo determinado. Profecias que envolvem tempos que alcançaria o fim da nossa história. E nós encontramos essas profecias no livro de Daniel. É por isso que nós dizemos que aquele livrinho, de uma forma geral, é o livro de Daniel. Porém, dentro do livro de Daniel, a partir do capítulo 7, nós vamos encontrar 2 importantes profecias de tempo, que apontam para o fim. E a primeira mencionada ali, a partir do capítulo 7, é uma profecia que estabelece um tempo de perseguição do povo de Deus, que duraria um tempo, quem lembra? 2 tempos, metade de um tempo. Foi apresentado de uma outra forma: 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias de perseguição, aplicando o princípio dia e ano, 1260 anos de perseguição, que terminou em 1798 da nossa era, 1798. Esse é o primeiro tempo profético que começa a startar o que nós chamamos hoje de tempo do fim. Só que tem uma outra profecia, e é maior do que os 1260 anos de perseguição. É a maior profecia de tempo da Bíblia, e está lá em Daniel capítulo 8. Você lembra? A gente costuma lembrar bem do verso 14, embora a profecia seja todo o capítulo 8, a gente lembra do verso 14. E o que é que diz no verso 14? Só os adventistas, tá? O Senhor é meu pastor? Não, gente, isso é Salmo 23. Quem é adventista aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Pronto. Esse texto é importantíssimo para o adventismo. Então, nunca mais se esqueça. Daniel 8,14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, quando a gente olha para o livrinho aberto na mão do anjo, de forma agora bem específica, ele aponta para essas 2 profecias de tempo. E entre as 2, a mais importante para o movimento adventista, e que é o foco desse livrinho aberto, é a profecia das 2300 tardes e manhãs, que se cumpre no ano de 1844. Aí sim, oficialmente, nós entendemos que vivemos no tempo do fim,
a partir dessas duas datas, mas de forma mais específica ainda, a partir de 1844. Para os estudiosos de profecia, sim, nós contamos a abertura do tempo do fim a partir da data anterior, 1798. Porém, o foco de Apocalipse 10 está na profecia das 2.300 manhãs. Então, nós levamos em consideração o ano 1844, que é o cumprimento dessa profecia. Tudo bem? Então, entendendo que o livrinho aberto é esse livro do Daniel, é essas profecias do tempo do fim, e especificamente as 2.300 manhãs, quais são as evidências para isso? A primeira evidência é o que está escrito em Daniel 12, verso 4, e você já pode ir abrindo, eu vou projetar aqui também. Depois é o que está escrito no próprio Apocalipse 10, a partir do verso 5, e vai até o verso 7, e por fim, um texto, uma orientação profética, um texto de Ellen White também trago para vocês, tá? Então o texto de Daniel capítulo 12, verso 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até que tempo? Até o tempo do fim. E o que é que ia acontecer quando esse fim chegasse? Quando esse tempo chegasse? Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Isso aqui é o capítulo 12 de Daniel, é o último capítulo. Deus fala para Daniel: Daniel, acabou. O que eu tinha para falar para você, eu já falei. Então encerra as palavras. Nós não vamos mais conversar sobre elementos proféticos. Encerrou. Só que aquilo que você já escreveu, e que eu mandei você escrever, você vai fazer o seguinte: fecha o livro, sela o livro. Você tem que entender que a ideia que estava na cabeça de Daniel o livro dele era um rolo. E selar o livro era a forma de fechar o rolo. Então hoje pastor, fecha a Bíblia. Fechei. Por quê? Porque, Daniel, tem coisas que por mais que você leia e estude, você não vai entender agora, porque não é para o teu tempo. Não. Então Daniel foi usado para escrever muita coisa, foi, mas entendeu pouca, é isso mesmo. E não adiantava ele estudar? Não adiantava. Por quê? É simples, irmão. Porque tem coisa que Deus não vai revelar para o nosso tempo, e ponto final. E por que ele não vai revelar, pastor? E eu sei, irmão, eu sou Deus? Não, eu sou pastor, não sei. Inclusive no próprio Apocalipse 10, Deus falou com voz de trovão, e foram 7 trovões. João ia escrever, e quando ele ia escrever, o que é que Deus disse? Não, escreve não. Deixou a gente na curiosidade. O que são os 7 trovões? Não sei. Ah, pastor, mas fulano fala aqui. Fulano é fulano. Eu também tenho as minhas imaginações do que seriam os 7 trovões. Mas eu posso afirmar? De jeito nenhum. Por quê? Porque quem ouviu não podia escrever. Por que Deus não revelou? Não sei. Mas na sabedoria dele, na onisciência dele, ele sabe o que ele vai te contar e o que ele não vai te contar. Mas e aí, pastor? Faça como eu, irmão. Eu aprendi que o Deus que sabe tudo não me contou tudo, porque Ele quer que eu aprenda a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Você não precisa saber tudo. Você só precisa confiar em tudo que Deus faz. Você entendeu a diferença? Você não vai saber de tudo. E Deus não está aqui para matar a curiosidade humana. Ele está aqui para dar fim à morte, ao pecado e salvar você. O resto é resto. Tudo bem? Então, de acordo com Daniel capítulo 2, verso 4, quando chegasse o tempo do fim, aí sim, o entendimento das profecias relatadas ali viria a acontecer. Apocalipse 10 está alocado entre a 6ª e a 7ª trombeta, tempo do fim. O livro em Apocalipse 10 não está fechado, a semelhança de Daniel 12. Agora ele está como? Aberto. Se fechado não adianta, não vai entender. Aberto estude, porque se você estudar, você vai o quê? Entender. Porque quando chegasse o tempo do fim, o saber iria se multiplicar. Então aí é uma evidência de que o livrinho aberto ali menciona as profecias de Daniel.
Em Apocalipse 10, versos 5 e 7, vamos reler, diz: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E olha o juramento dele: já não haverá o quê? Demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, pouco antes dele tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha o que o anjo jurou, dizendo para João. Eu vou fazer um juramento aqui, João, escreve isso aí. Tá, levanta a mão, sinal de juramento. É um elo entre o céu e a terra. Ele tem poder, autoridade, ele faz um juramento e ele se compromete a nível de céu e terra. Ele diz: eu prometo, já não haverá demora. Em que sentido? Aí é que está. A palavra demora, no grego, é cronos. E sim, significa tempo. Porém, num contexto profético, a tradução primária dessa palavra dá a ideia de tempo profético, contagem de tempo. Em outras palavras, o que é que o anjo está jurando? João, escreve aí. Vou colocar agora de uma forma para que todos nós possamos entender, tudo bem? Ele disse assim, ó: já não tem mais profecia de tempo para ficar contando. A última se cumpre agora. E sabe qual foi a última profecia de tempo da Bíblia? As 2.300 tardes e manhãs. O anjo está dizendo que depois dessa não vai ter mais profecia para a gente ficar contando o tempo. Vamos entender a diferença entre elementos proféticos e profecia de tempo. Elementos proféticos: Jesus voltando nas nuvens dos céus é um elemento profético. Nós sabemos o dia que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, então não tem tempo profético para contar. Vocês entenderam? Então existem vários elementos proféticos: pregação do evangelho em todo mundo, derramamento da chuva serôdia, sacudidura, fechamento da porta da graça. Tudo isso é elemento profético. Mas não tem tempo determinado. O último tempo, e é o maior de todos, é a profecia das 2.300 manhãs. Vamos ver o que Ellen White escreveu? Mesmo manuscrito 59. Esse tempo que o anjo mencionou com um solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas do tempo o quê? Profético, que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não tem outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842, quando começa a ser pregado com maior força ali através do movimento milerita, o possível retorno de Cristo, a 1844, que é o ano do cumprimento da profecia das 2.300 manhãs. Não pode haver um esboço definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. Em outras palavras, Ellen White confirma o que a Bíblia está dizendo. Quando o anjo diz não haverá mais tempo, Ellen White escreve: amigo, a última contagem que a gente tinha que ficar acompanhando e estudando foi aquela que cumpriu em 1844, as 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, não fique contando tempo, não fique marcando dia para a volta de Jesus. Olhe bem para mim aqui, viu, amigo adventista? Eu sei, tem no YouTube um monte de coisa, eu sei. E eu sei que tem irmão adventista que assiste um monte de coisa no YouTube e fica lá: glória a Deus, amém, é verdade, isso é certo. Cuidado, porque tem muita coisa no YouTube que não tem base bíblica. Aí tem adventista pensando que agora Jesus vai voltar de acordo com os cálculos, os ciclos, 7 é descanso, 7º milênio, Jesus, é agora. Meu Deus do céu. Irmão, a Bíblia disse, não conta mais não. Ellen White confirmou, para, contagem, acabou, já foi. E isso, ela disse, ocorreria pouco tempo antes da volta de Jesus. Você tem noção do que isso significa? Se as profecias de Daniel, a de 7, capítulo 7 em diante,
ocorreria no tempo do fim, e nós só teríamos o conhecimento e entendimento dessas profecias no tempo do fim. Aí eu pergunto, hoje, nós estudamos o Daniel e entendemos a profecia, sim ou não? Então nós vivemos em que tempo da história? Em que tempo? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, ó, é o fim, irmão, te orienta, pecador. Chegou o fim, irmão. Você tem noção que nós somos a geração que tem tudo para ver Jesus voltar? Ah, então falta quanto tempo, pastor? A gente acabou de dizer que não é para ficar marcando. Mas a gente tem que viver certo de que essa é a geração que vive o último tempo da história do planeta. Quanto tempo tem o último tempo? Não sei. Eu só sei que eu não vou esperar mais do que 100 anos. Então, para mim, o tempo do fim não vai passar de 100. Para alguns não passa de 80. Para outros não vão chegar a 60. Então, quando é que você tem que estar preparado? Daqui a 30 anos, é? Quando? E aonde você tem que estar preparado? E em que momento? Então é hoje, aqui e agora. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Se ainda não foi batizado, se batize. Se ainda não largou aquele miserável pecado, largue. Se ainda não deu conta que a sua fé é rasa e precisa cavar as verdades da palavra de Deus, cave. E encontra Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amigos, todo adventista do sétimo dia precisa conhecer as profecias que apontam para o tempo do fim. Principalmente essa. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Pastor, eu não consigo entender, meu cognitivo e etc. Irmãos, se esforce o máximo que você puder e aprenda o máximo que você puder. Ponto. Mas não conhecer por preguiça é pecado. Não conhecer por se omitir de pagar o preço do estudo é pecado. Não conhecer porque você não separa tempo para estar com Deus é pecado. E quando algo é importante para a gente dá um jeito e a gente arruma um tempo, a gente dá os pulos, a gente estuda, a gente paga até curso. Se tem algo que é importante, eu comecei dizendo no início do sermão: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas pastor, minha faculdade, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas pastor, o meu trabalho, as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa que Deus vai fazer tudo para você e você só vai ficar com barriga para cima e esperando acontecer. Não é isso. É que se você coloca as coisas certas na ordem certa, as bênçãos de Deus serão mais abundantes na sua vida. Cuide das coisas de Deus, Deus cuidará das tuas coisas. Você crê nisso? Diga amém. Nós vivemos o tempo do fim, isso é bíblico. Eu gosto de pensar que faço parte da última geração de pastores adventistas na face da terra. Eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo gostaria de estar vivendo esse momento. Pedro gostaria de estar vivendo esse momento. Lutero gostaria de estar vivendo esse momento. Por quê? Porque aquilo que eles almejavam e aquilo que eles ensinavam que deveria acontecer antes, muito antes de Jesus voltar, ou pouco antes de Jesus voltar, está marcado para acontecer na nossa geração. E amigos, nós temos que observar de duas formas. A primeira, com alegria, Jesus está voltando. Vocês conhecem o cantor Nasso Portugal? Quem conhece o cantor Nasso Portugal? Ele tem uma música que diz: ouço os passos. Alguém conhece a música? De um Deus que se aproxima. Não vou cantar mais aqui não, porque daqui para frente o agudo é com Joelson, né? Jesus está voltando. Eita! E o corinho de 1900 e Adão: Cristo volte, volte já. Eu não quero aqui. Quem conhece esse aí? Levanta a mão. Meu Deus, eu deixa para lá. Tô ficando antigo. Cristo volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte Jesus, venha logo me buscar. O anjo forte de Apocalipse 10 é Jesus. Ele tem um livrinho aberto que aponta para a maior profecia de tempo, as 2.300 tardes e manhãs.
Ele está dizendo que tem autoridade sobre mar e terra, terra e mar. E Ele tem uma mensagem para nós que vivemos no tempo do fim. A terceira e última pergunta, para encerrarmos o estudo dessa manhã. Qual é o significado da experiência doce amargo do livrinho? Que está relatado a partir do verso 8. Acompanhe aí a leitura. Capítulo 10, verso 8 ao verso 10 diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e faz o que com o livrinho? Toma o livro, pega o livro para si, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o. Mas ele falou também o quê? Devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aí João diz: tomei o livrinho da mão do anjo e fiz o que ele mandou, devorei. E não é que na minha boca era doce como mel? Menino, como era bom. Mas quando chegou no estômago, ficou como? Amargo. Nós estamos lidando com elementos proféticos, é simbolismo profético, isso não é literal. Vou lá pegar a Bíblia agora, vou garfo e faca e comer, não é isso. Mas é devorar no sentido de estude, examine. Tem verdades, amigos, que não estão na superfície da página, está na profundeza. Sabe quem chega lá? Os que de fato querem entender e aprender. Porque os que não querem, as mais profundas verdades não serão reveladas. Você pode ser adventista do sétimo dia, você pode ser batista, assembleano, da igreja congregacional, enfim, ou não ter denominação, mas ser temente a Deus da tua forma. E você pode se contentar apenas com o que é superficial. Eu vou te dizer o que acontece com os superficiais. Vem o vento forte e assopra ele. Vem a maré alta e o sufoca. Dá um terremoto e ele cai. Mas eu vou te dizer o que acontece com aqueles que se aprofundam na palavra. Pode cair o mundo, eles permanecem inabaláveis. Você pode não ter decidido como começou a jornada, mas você pode decidir como vai terminar. Isso você pode. E isso é uma escolha que cabe somente a você, meu irmão. Ele pegou o livro e ele comeu. Na boca, extraordinário. Não era simplesmente doce, era doce como mel. Mas depois essa experiência maravilhosa se tornou em uma experiência decepcionante. Ficou amargo. O que João viveu naquela visão era o que um povo que viveria no tempo do fim também iria viver. E como isso aconteceu? Bom, vamos lá. Eu falei para você que Apocalipse 10 está entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. A sexta trombeta começa a inaugurar alguns elementos proféticos, alguns sinais proféticos, que uma vez acontecendo, estava dando indícios de que o tempo do fim chegou. E de fato, os elementos proféticos mencionados na sexta trombeta se cumpriram. Terremoto de Lisboa em 1700, e agora eu não vou lembrar o ano certo, alguém lembra? 55, muito obrigado. Escurecimento do sol e a lua se tornando em cor de sangue, 1780. Prisão do Papa Pio VI, com o término da perseguição dos 1260 anos, 1798. E a queda das estrelas, que seriam então meteoritos, em 1833. Você consegue ver que a cada elemento profético nós estamos nos aproximando do fim da profecia das 2300 tardes e manhãs? Pois bem, sabe o que é curioso? É que as pessoas que viveram nessas épocas, sobretudo a partir de 1800, começaram a perceber esses elementos proféticos se cumprindo. Foram até a sexta trombeta e entenderam: algo grande está acontecendo. E o que é que eles fizeram? Se voltaram para estudar as profecias que nós chamamos de escatológicas. O que são profecias escatológicas? Ligadas ao tempo do fim. Entre as pessoas que começaram a estudar essas profecias, estava um homem chamado
Guilherme Miller, batista, fazendeiro, teve seus altos e baixos na vida cristã, mas em um momento que ele se firmou em Deus, ele estudou a Bíblia, se voltou para as profecias e se deparou com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e aquilo chamou a atenção dele. Deus o estava chamando para uma missão, e ele ainda não conseguia entender muito bem, mas se dedicou ao estudo, e por alguns anos não falou nada para ninguém, apenas estudou. E quando ele chegou em Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, algumas perguntas surgiram na cabeça de Guilherme Miller. A primeira delas: que santuário é esse? A segunda: como é que ele vai ser purificado? A terceira: quanto tempo é 2.300 tardes e manhãs? E a quarta e última pergunta: quando isso se cumpre? O que aconteceu com Guilherme Miller foi que, ao estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ele teve um entendimento que era um entendimento comum da sua época. Não era exclusividade de Guilherme Miller acreditar que o santuário era terra. Não, ele entendia da forma como muitos outros naquela época entendiam, e achavam que o santuário era terra. Então o que fez Guilherme Miller? Se o santuário é a terra, a purificação da terra se dará pelo fogo, e o fogo vai cair na volta de Jesus. Então, após 2.300 tardes e manhãs, Jesus volta, porque é assim que a terra vai ser purificada. E agora eu preciso entender a data, a contagem, e aí eu vou saber quando Jesus vai voltar. Foi assim que ele entendeu. Alguns pontos ele estava certo, outros pontos ele estava equivocado, mas lembre-se, ele faria parte do momento da experiência que foi mencionada em Apocalipse 10 do livrinho. Falar que Jesus ia voltar era doce. Anunciar que Jesus estava às portas era extraordinário. Imagina, querido, se eu chego aqui hoje e digo para você: Jesus vai voltar daqui a 60 dias. E eu lhe dou provas, bases, suficientes para que você acredite na minha palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você acreditasse de todo o seu coração que Jesus voltaria daqui a 60 dias, quantos de vocês aqui trabalham? Levanta a mão. Tem lá bater cartão, enfim, levanta a mão aí, deixa eu ver. Hoje é sábado, mas você sabe que Jesus vai voltar daqui a 60 dias. Segunda-feira tu estava lá batendo cartão, não era? Trabalhando de boa, tranquilo, como se nada tivesse acontecido? Você ia, não? Quem aqui estuda? Levanta a mão. Estuda, faculdade, escola, enfim. E aí, segunda-feira tu estava lá, né? Pastor, eu já não vou sem profecia. Imagina com profecia. Ah, é que eu não vou mesmo. Agora imagina se é real, daqui a 60 dias Jesus volta. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, pegariam todos os seus recursos e empregaria na pregação do Evangelho. Você faria isso. Afinal de contas, Jesus está voltando daqui a 60 dias. Agora olhe para mim aqui, irmão. Se você tivesse um problema com alguém da sua família, sabe quando você iria resolver? Hoje. Você ligaria e pediria perdão. Você ligaria e daria o seu perdão. Se você tivesse um problema com alguém da igreja, hoje, antes de acabar o culto, você iria até essa pessoa, abraçaria, se reconciliaria com ela. Jesus está voltando daqui a 60 dias. Você percebeu, irmão, que a perspectiva que nós temos a respeito do dia da volta de Jesus muda todo o nosso comportamento na vida cristã? Se eu penso que falta muito, eu relaxo. Mas se eu mantenho diante de mim que Jesus volta e vai ser na minha geração, eu tenho pouco tempo. Então o meu senso de urgência vai ser mais aguçado. Bom, a história é que quando chegou dia 22 de outubro de 1844, depois que nós já tínhamos mais de 100 mil pessoas esperando Jesus voltar naquele dia, crendo na pregação de Guilherme Miller, e as pessoas que creram na pregação de Guilherme Miller passaram a fazer parte de um movimento que ajudava Guilherme Miller a pregar que Jesus voltaria em 1844. Esse movimento levou o nome dele, Movimento Millerita. Movimento Millerita não era uma igreja, muito menos igreja adventista. Não, Movimento Millerita era um grupo formado por pessoas de diversas denominações. Tinham batistas, congregacionalistas, metodistas. Tinha várias pessoas. Eles estavam unidos em uma crença: Jesus voltará em meados do outono de 1843 ao outono de 1844.
Eles criam nisso. Resultado, Jesus não voltou. O que era doce se tornou amargo. Se tornou amargo a um ponto que houve uma divisão naquele grupo enorme de mileritas. Uma parte do grupo abandonou a fé, ou retornou às suas antigas denominações e voltaram a crer nas mesmas coisas que eles criam antes. E anularam a perspectiva da volta de Jesus na vida deles. Um outro grupo decidiu ficar marcando outras datas. Há quem diga que estão esperando Jesus voltar até hoje, né? Mas da forma errada, marcando data. Terceiro e último grupo era o menor deles, mas eles tomaram uma decisão importante. Vamos voltar para a Bíblia e vamos perguntar para Deus. Amigo, quando você não sabe o que fazer, pergunte para Deus. Meu querido, quando você tem uma decisão para tomar e você não sabe a melhor decisão qual é, pergunte para Deus. Se você que está estudando a Bíblia ainda não foi batizado, está com dúvidas do que fazer, se é batizado, se não é batizado, se deixa a antiga fé, se passa a ser um adventista, pergunte para Deus. Deus está guiando a sua história, Ele não vai abandonar você. Pergunte para Deus. E eles perguntaram para Deus, e Deus respondeu. Esse grupo pequeno começou a entender o que significava de fato a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não era a volta de Jesus, mas sim o início do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Estava iniciando aquilo que Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6 diz: o juízo começou. O juízo investigativo. A nossa igreja ela só vai ser organizada anos depois, em 21 de maio de 1863. A nossa igreja é organizada. Aí sim, depois de passarmos por alguns ajustes e amadurecimento doutrinário. Antes éramos chamados de adventistas sabatistas, porque nós temos duas crenças, o sábado e a volta de Jesus. Hoje nós nos chamamos de adventistas do sétimo dia, que alimenta essas duas crenças poderosas, mas amplia para toda a palavra de Deus como a nossa regra de fé. Eu termino mencionando um sermão de Tiago White. Tiago White foi um dos pioneiros dessa igreja, junto com Ellen White, com José Bates, Irã Edson e John Andrews, homens e mulheres tementes a Deus. Já estávamos estabelecidos como igreja. Em 1873 ocorreu uma grande assembleia, uma reunião importante que reunia líderes da recente igreja formada, né, Igreja Adventista. E Tiago White foi chamado para ser o orador dessa assembleia, dessa reunião importante, que os líderes estavam ali. E Tiago White escolhe duas passagens bíblicas para aquele dia. A primeira, Apocalipse 14, a partir do verso 6. E a segunda, Apocalipse 10. E ele escolheu o verso que a gente não leu aqui, o verso 11. O último verso é Apocalipse 10. Em outras palavras, em seu sermão ele disse: eu sei quem nós somos. Veja, isso é 1873, é 10 anos depois da nossa organização. Quantos anos depois do desapontamento? Ele diz: eu sei quem nós somos. Nós não somos o povo desapontado. Nós não nascemos do desapontamento. Era necessário passar por uma experiência de desapontamento, mas nossa igreja não surge do desapontamento. Sabe quem somos? Aí ele menciona Apocalipse 10, verso 11. Irmão, o que é que diz Apocalipse 10, verso 11? Veja aí. Depois do desapontamento de João na visão, com a amargura que causou aquele livrinho, o anjo disse para João: João, agora vou colocar nas minhas palavras. É amargo, né? Foi ruim a experiência, não foi? Mas não pare. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de desistir nem de voltar. Ainda é necessário que profetizes a respeito de muitos povos, línguas e nações. João continua falando, só que obviamente essa mensagem precisava alcançar o tempo do fim, um movimento que Deus levantaria
para que depois de um desapontamento se erguesse de forma poderosa e proclamasse as verdades do Evangelho, anunciasse os últimos elementos proféticos. Ainda é necessário que profetize as nações. Tiago White disse: sabe quem nós somos? Nós somos a última voz profética. Nós somos o movimento profético no tempo do fim. Nós fomos chamados para cumprir Apocalipse 10, verso 11. Irmãos, nós temos uma missão: anunciar as 3 mensagens angélicas. Vocês vão ouvir uma canção agora. Peço para a irmã se preparar, entrar. Muito obrigado. Então olhem aqui para mim. Sem emoções, caminho da razão. Você foi chamado por Deus para fazer parte de um movimento profético. Este movimento profético é o último da história. E ele tem uma mensagem para ser pregada. Nós temos que falar do sacrifício de Jesus? Sim. Nós temos que falar que Jesus é o Messias, como estudamos hoje na lição? Sim. Mas se tem uma mensagem que o adventista do 7º dia precisa conhecer bem, viver e proclamar com ousadia, são as 3 mensagens angélicas. Irmão, você conhece as 3 mensagens angélicas? Você sabe explicar as 3 mensagens angélicas? Você vive as verdades apresentadas nas 3 mensagens angélicas? Seja você novo em idade ou não, você sabe? Porque se você não sabe, você pode até ter seu nome no livro da igreja. Você pode ser considerado uma adventista do 7º dia, porém não um remanescente. Então volte para casa hoje pensando: está você preparado para cumprir a missão que Deus te chamou para realizar? A tua família está nessa igreja porque Deus chamou a tua família para protagonizar no tempo do fim. Você está preparando os teus filhos? Minha filha tem 6 anos e o outro, que é o Pedrinho, tem 4 anos. A Agatha 6 e o Pedrinho 4. Mas eu já estudo as 2.300 tardes e manhãs com ele, na linguagem deles. Eu estudo a estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. No culto a gente estuda tudo, mas de forma particular eu preparo os meus filhos para o tempo do fim. Eu os preparo para serem remanescentes. Eu os preparo para serem usados, como Joel 2 diz que eles vão ser usados. E eles precisam conhecer. E depois o Espírito Santo vem e os usa poderosamente. Quem são os pais que ainda têm filhos pequenos? Levante as mãos. Ensine os seus filhos. Preparem os seus filhos. Mas como que você vai fazer isso se você não estiver preparado? Vocês entendem isso? Deus conta com a gente. Um dia, o profeta Isaías ouviu do Senhor: a quem enviarei? Hoje, isso ecoa no nosso tempo. E o Senhor diz para vocês: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Você é pelo Senhor? Você quer ser enviado pelo Senhor? Quer cumprir a ordem do Senhor? Quer viver como um remanescente? Sim? Amém? Então faça a sua parte. O anjo forte levantou a mão para o céu e ele fez um juramento: já não haverá demora. Irmãos, nós não temos que ficar marcando data, mas enquanto ele não vem, nós precisamos anunciar os últimos acontecimentos. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Babilônia vai cair. Não adore a besta e nem receba a sua marca. Nós somos o povo que tem essa mensagem, e nós somos o único povo que a entende da forma correta. É por isso que nós somos o único movimento que tem as habilitações necessárias para cumprir o chamado de Deus nesse tempo. Nós somos o mensageiro do tempo do fim, e Deus tem uma mensagem para o tempo do fim. Deus quer contar contigo, irmão. Então se prepare. Tem alguém aqui entre nós que está estudando a Bíblia com a igreja, com os adventistas, ainda não é batizado, mas está estudando a Bíblia? É o caso de alguém que está entre nós aqui?
Tem uma mãozinha ali atrás, é isso mesmo? A irmã está estudando a Bíblia, está se preparando então para entregar a sua vida a Jesus, ainda mais, né, irmã? E seguir no caminho dele. Amém. Eu vou orar pela senhora, viu? Amém. Tem mais alguém que está estudando a Bíblia e se preparando também para entregar sua vida a Jesus? Batismo? Não? Então deixa eu mudar a pergunta. Quantos de vocês aqui estão dando estudos bíblicos? Levanta a mão. Ok. Você que não está envolvido diretamente em ensinar a Bíblia para alguém. Às vezes nós dizemos que queremos ir para o céu, mas uma coisa é o discurso e a outra coisa é a prática. Aqueles que querem ir para o céu, enquanto se preparam outros. Pense sobre isso e peça ao Senhor: me use, Senhor, para proclamar a última mensagem de advertência a outras pessoas. Vamos orar. Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor renovou a nossa esperança no teu retorno. A nossa fé mais uma vez foi desafiada, e agora a nossa caminhada aprofundada, relembramos que fazemos parte de um movimento profético. Isso não nos torna melhores do que ninguém, mas isso nos coloca diante de uma grande responsabilidade. Nós somos o último pregador que o Senhor chamou, com uma mensagem específica para anunciar a todos os povos. Não é somente aqui no Recife, mas precisamos anunciar em todo o mundo, a começar pelo nosso mundo, que possamos ser instrumento em suas mãos. E então, aonde o Senhor quiser nos enviar, que com poder e ousadia no Espírito possamos pregar as últimas verdades e as últimas advertências. Ajuda para que nossa família esteja preparada para esse momento, Senhor. Abençoe a minha irmã que está estudando a palavra e logo, logo, em nome de Jesus, firmará seu compromisso com Deus através do batismo. Desperta a tua igreja para se envolver diretamente na missão e a dedicar tempo ensinando a Bíblia para outras pessoas. É isso que eu te peço e faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e um ótimo restante de sábado.